Esperamos já o tempo para geral entrar. Quero agradecer a todo mundo que está aqui. A gente chegou hoje na nossa última aula do curso, a 10ª aula e última. Né? Quero agradecer a todo mundo. Tem muitos rostos que a gente já até decorou, porque veio em todas as aulas. Quero agradecer a todo mundo aí que está vindo, que está curtindo o curso. Tá? Vai ter certificado, vai ter tudo. Espero que vocês tenham gostado. E agora a gente vai fechar com chave de ouro. A nossa última aula tem muito potencial para ser a melhor, tá? Quero já passar a palavra para ele, para quem a gente vai ouvir aqui hoje. Quero agradecer a ele por ter dedicado esse tempo da vida dele para formar um pouquinho a gente aqui de um assunto tão importante e que ele sabe tanto e que ele estudou tanto quanto movimentos de massa e a Revolução Brasileira, que é o tema da aula de hoje. Quero passar aqui a palavra para o Daniel. Daniel, boa noite. A palavra está com você. Primeiramente, boa noite a todas e todos. Eu queria agradecer de forma enfática ao Lucas, que é o principal organizador desse curso. A gente teve até aqui, essa vai ser a 10ª aula. A gente teve 9 aulas, assim, excelentes. Então, todos nós, eu acho que a gente deveria, né, parabenizar o companheiro Lucas, porque o curso está excelente. Eu queria também agradecer ao público. Como o Lucas falou, a gente tem várias pessoas aqui que a gente já consegue reconhecer, porque estiveram presentes no curso inteiro. Então, eu queria saudar especialmente o nosso companheiro e camarada Mário Arthur, porque durante várias vezes nesse curso ele fez ponderações muito relevantes e, enfim, representando o público que esteve presente durante todas essas aulas, a gente queria, então, homenagear o Mário Arthur. Além disso, a gente queria agradecer ao próprio partido, que nos auxiliou, né, na organização do curso, e a Fundação Leonel Brizola. Sem muitas delongas, eu me chamo Daniel Albuquerque, eu sou militante do Partido Democrático Trabalhista desde 2017, e eu, nesse momento, sou secretário de mobilização da JS Niterói, sou um membro da Nacional da Ação Popular Revolucionária, eu também sou fundador da revista de política A Coisa Pública Brasileira, desde 2018, atuando, sou conselheiro internacional, né, sou conselheiro de Relações Internacionais do jornal Toda Palavra, sediado em Niterói, e também sou um dos escritores, junto à camarada Cíntia Xavier, do livro Escritos sobre Teoria Política para o Trabalhismo Brasileiro do século XXI, lançado em 2022. Eu vou estar falando aqui hoje sobre movimentos de massa e Revolução Brasileira, mas eu não poderia fazer isso sem antes saudar todo mundo que deu uma aula antes de mim, porque eu não vou precisar estar aqui hoje falando sobre a história do trabalhismo brasileiro em minúcias, não vou estar aqui precisando falar sobre como o nosso partido se organizou nos últimos anos, porque outras pessoas falaram antes de mim. Então eu queria, né, que todos nós dessemos uma saudação especial ao Manuel Dias, Dr. Manuel Dias, ao qual todos nós aqui da Ação Popular Revolucionária admiramos, ao nosso companheiro Nicolas, que deu uma aula sobre aplicativos, sobre movimentos de massa, sobre movimentos de defesa dos trabalhadores, hoje em dia, no século XXI. A gente queria também saudar o nosso companheiro Francisco Quartim, que deu uma aula maravilhosa sobre história do Brasil, é um gênio. A gente queria saudar o professor Nildo Urix, que contribuiu bastante com a nossa formação, ao nosso camarada Wendel Pinheiro, que é um dos maiores conhecedores da história do trabalhismo brasileiro, ao camarada Jones Manuel, que nos fez ter algumas reflexões importantes, a nossa querida companheira Neudes Carvalho, que fez um debate muito importante sobre a questão racial, o nosso companheiro João Cirilo e, na minha opinião, sobretudo, ao nosso companheiro Henrique Martins, que deu uma aula fenomenal sobre Darcy Ribeiro, o povo brasileiro, sobre o conceito de socialismo moreno e socialismo brasileiro, que facilitam muito a minha vida, porque eu não vou falar muito sobre todos esses temas, vou falar mais em passando. E eu queria salientar, antes da gente começar a aula mesmo, que todas essas aulas anteriores foram muito importantes não só para essa aula que a gente vai ter hoje, mas para a formação dos nossos militantes daqui em diante, porque todo esse conteúdo vai ficar salvo, né? Ele já está disponível no YouTube da APR, no nosso canal, mas a gente vai fazer um bom uso disso também. Todos os nossos secretários de formação das nossas células estaduais, que a gente vem desenvolvendo desde o começo do ano, eles vão poder utilizar esse material para debater e refletir com os nossos militantes. Então, por isso, novamente, é muito interessante que a gente, né, se lembre de todo mundo que contribuiu presencialmente aqui ao vivo nas aulas, fazendo perguntas, debatendo. Vocês, na verdade, são a razão de tudo isso,
e, poxa, é muito bonito todo o processo que a gente está construindo aqui. Então, já que a gente vai falar sobre Revolução Brasileira, sobre movimentos de massa, é importante que a gente comece falando sobre o contexto internacional, como isso nos afeta, e sobre uma questão de linguagem também, sobre como a gente consegue mobilizar essas pessoas, como a gente consegue mobilizar a classe trabalhadora. E, nesse sentido, eu vou começar essa aula fazendo aqui uma seguinte citação, para depois fazer uma menção à forma como a gente vai analisar as coisas, o método que a gente vai usar para fazer essas análises. Então, eu começo com a seguinte citação: enfatizo que a revolução é uma tarefa da razão, mas sem paixão, nenhuma revolução jamais foi feita. Devemos valorizar profundamente o papel das emoções, sentimentos e da cultura na mobilização das massas. Argumentamos que a paixão é essencial para impulsionar ações revolucionárias. Nesse sentido, o amor pelo Brasil e pela sua classe trabalhadora é essencial para a construção da Revolução Brasileira. Argumentamos que a cultura popular, com suas raízes mitológicas e teológicas, desempenha um papel crucial na educação e na formação da consciência política das massas. Isso a gente conseguiu ver, camaradas, na aula excelente que o companheiro Henrique Martins deu anteriormente. Então, sem mais delongas, é importante na aula de hoje, como método, que a gente assuma uma visão materialista da história. Exatamente por isso, é importante elucidar sobre o equívoco de se ter uma visão da história voltada para as grandes personagens, enquanto se ignora as estruturas e classes sociais e as forças que disputam o poder político em determinada sociedade, em determinada era ou em determinado contexto. Ou seja, é importante reiterar e salientar que, para fins de análise crítica, nessa aula vamos rejeitar o entendimento idealista sobre a história, sobre filosofia e, principalmente, sobre filosofia da história. Além disso, antes de uma detalhada análise crítica, é importante reiterarmos nosso compromisso com o movimento trabalhista. A crítica, quando feita de uma forma universalista e abstrata, de má fé, se transforma em mero mecanismo de divisionismo. Porém, quando bem direcionada, é a chave para que possamos solucionar problemas e equívocos, e pode ser uma das ferramentas que irá nos levar para a redenção, ou seja, efetivação da Revolução Brasileira. Nesse sentido, é importante, enquanto revolucionários, que a gente perca uma visão fetichista e idealista sobre o que é um processo revolucionário. Meus irmãos e irmãs, como diria Mao Zedong, a gente vai ver isso um pouco adiante, um processo revolucionário, ele carece de mobilização de massas, ele carece de uma organização enorme, que não é só aquela vanguarda que aparece nos livros de história de forma fetichizada, ou nas mídias, ou que a galera jovem cosmopolita vai divulgar no Twitter. Entende? O movimento revolucionário depende de uma estrutura, depende de quem está no dia a dia formando tanto a burocracia desse movimento, quanto fazendo a divulgação desse movimento, executando os trabalhos sociais e os trabalhos de base desse movimento. Então, movimentos de massa sempre foram centrais para a gente pensar na questão revolucionária. Porém, no século XX e no século XXI, isso vai assumir outras feições, por conta do movimento, né, do desenvolvimento do capitalismo, por conta do avanço das tecnologias. Então, como muito já foi explicado sobre o século XX nas aulas passadas, sobretudo na aula do nosso camarada Wendel Pinheiro, que fez uma explicação excelente sobre o desenvolvimento da ideologia do socialismo brasileiro no século passado, eu só gostaria de fazer uma pequena distinção aqui, antes da gente começar a nossa aula, que ela é proveniente do processo civilizatório de Darcy Ribeiro, para a gente poder explicar um pouco sobre o que a gente entende enquanto socialismo, desenvolvimento do socialismo no Brasil. Pois bem, todos nós que estamos aqui somos da Ação Popular Revolucionária, nós somos defensores do conceito de socialismo brasileiro, socialismo moreno, que nós compreendemos como sendo o próprio desenvolvimento particular do socialismo no Brasil, a partir do desenvolvimento do movimento dos trabalhadores no Brasil. Algo muito importante que alguns teóricos que analisaram o capitalismo do ponto de vista latino-americano, como Darcy Ribeiro, Dr. dos Santos e Vânia Bambira, é compreender que o desenvolvimento do capitalismo, em esfera global, se dá de forma desigual entre países centrais e países periféricos. Se o próprio desenvolvimento do capitalismo se dá de forma desigual, o desenvolvimento do movimento dos trabalhadores também se dá de forma desigual ao redor do mundo. Por isso, nós tivemos um desenvolvimento do movimento dos trabalhadores na Europa Ocidental e na Europa como um todo, que desagou no predomínio do socialismo científico sobre o socialismo utópico,
Porém, no terceiro mundo, isso aconteceu de forma diferente, até pela própria forma de organização das sociedades e dos modos, né, e das formas de se organizar a produção. Feita essa distinção, é importante a gente compreender que esse conceito, socialismo brasileiro e socialismo moreno, representam o próprio desenvolvimento do acúmulo crítico da luta de classes, disso que a gente pode considerar a classe trabalhadora brasileira em toda a sua história até aqui. Nesse sentido, tudo isso foi explicado na aula do McKinsey e na aula do Wendel. Eu vou pular já para o final do século XX, começo do século XXI. A gente vai ter, em escala global, o declínio e a queda da União Soviética, potencializados, obviamente, pela ação dos países centrais do capitalismo, as potências imperialistas, e com a queda da União Soviética, a gente vai passar de uma bipolaridade para uma unipolaridade, em uma escala internacional. Essa unipolaridade ela é caracterizada por uma tentativa de imposição de cima para baixo dos países centrais do capitalismo da sua forma de organizar a política, da sua forma de organizar a economia, da sua forma de organizar as sociedades, para que isso beneficiasse toda uma organização de como o capitalismo se ordenou no entorno das grandes corporações multinacionais, cujo capital beneficia especialmente esses países centrais do capitalismo. A gente vai ver que, nesse período em especial, a gente vai ter uma virada e o modelo neoliberal vai começar a ter predomínio na Europa. A gente vai ter descentralização, né, da produção, então os grandes parques industriais vão sair dos países centrais da Europa e vão começar a ir para o terceiro mundo. A gente vai ter um fenômeno que o neoliberalismo vai começar a atuar de uma forma distinta nos países centrais e nos países periféricos. O neoliberalismo ele atua nos países centrais de forma a mandar o parque industrial para o terceiro mundo, mas o lucro volta para esse país central, porque na verdade eles estão fazendo exportação de capitais. Enquanto que os países periféricos eles recebem esses parques industriais, mas na verdade eles começam a ter sua lucratividade a partir da superexploração de sua mão de obra e da sua matéria-prima. De forma que a gente tem duas feições do neoliberalismo, e no terceiro mundo ele atua destruindo os estados nacionais. Feita essa distinção, a gente pode passar já para uma escala nacional. A gente vai ter, nesse período da história do mundo ali, pelo fim da ditadura militar e começo da nova república, a criação da nova república brasileira, feita de cima para baixo, por um acordo da classe dominante brasileira, especialmente da classe empresarial ligada a setores cosmopolitas, uma nova aliança. É uma reordenação de um pacto político que já existia antes. Os militares estão inclusos nessa aliança, o empresariado está incluído, a classe dominante brasileira, marcadamente representada por latifundiários, e agora com o maior predomínio do capital financeiro já desenvolvido durante o período da ditadura militar. Exatamente nesse mesmo período histórico, a classe dominante brasileira, parte dela, vai entender que é necessário aderir a uma interpretação, entre aspas, progressista do neoliberalismo, por conta até de um acúmulo grande de lutas sociais que a gente já viu em outras aulas, provenientes do trabalhismo e do comunismo no século XX. Então, por exemplo, o Fernando Henrique Cardoso ele vai iniciar no Brasil um ciclo, e internacionalmente tem como representantes autores como Anthony Giddens e representantes políticos como o Tony Blair, que é uma mistura, uma tentativa de mistura de uma estética progressista, mas de uma política econômica neoliberal. Então, Fernando Henrique Cardoso, no Brasil, começa a introduzir isso, e os governos do PT subsequentes vão tentar manter esse mesmo esquema, mas com uma retórica mais própria desses mesmos movimentos. O que é importante para a gente compreender disso é que vai ocorrer uma crise global do capitalismo em 2008, e nesse mesmo processo, um pouquinho antes, a gente vai ter a fundação dos BRICS. Os BRICS, quando eles nascem, né, os países BRICS, o bloco BRICS, não nasce como uma tentativa assim aberta de contestar a ordem global, né, a ordem internacional. Nasce como meio que uma tentativa dos grandes países, né, do terceiro mundo, né, considerados agora países emergentes, consigam se organizar para crescer economicamente. E dentro dessa divisão capitalista do globo, muitos desses países dos BRICS estavam recebendo, na verdade, grandes fluxos, né, de investimentos de capital internacional. Por questões que não vale a pena a gente aprofundar tanto agora, a China conseguiu ter um salto econômico muito grande, porque passou pela Revolução Chinesa anteriormente, e conseguiu meio que dar uma malandreada e crescer muito em um sistema que era feito para que ela se ferrasse.
até por questões de escala e tudo mais. E a gente entra num período também onde começa a quarta revolução industrial. Então, com a queda da União Soviética, as grandes potências do capitalismo acreditavam naquilo que é a teoria ou a tese do fim da história de Fukuyama, que o neoliberalismo representaria uma era de ouro do fim da história, no qual essas potências hegemônicas do capitalismo agora iam reinar sobre o globo, iam partilhar o globo, e aí os fluxos de capitais, né, iam poder, fluir basicamente livremente por aí. Seria uma época de liberdade para o capital internacional ter seu domínio sobre povos e nações. Só que não foi exatamente assim que aconteceu, porque os BRICS acabaram se organizando e tomando uma pulsão anti-hegemônica que já foi da União Soviética um dia. E isso estabeleceu uma condição para o momento que a gente vive hoje de conflito, confronto entre esse bloco representado pelas grandes potências centrais do capitalismo e um bloco surgente, do que pode vir a ser uma nova ordem polar multipolar ou pode vir a ser uma nova bipolaridade. É esse contexto que a gente se encontra internacionalmente. Desde 2008, por conta de uma grave crise, né, global do capitalismo, as potências ocidentais tentam, então, recobrar seu domínio sobre o que eles consideram seu quintal. Exatamente por isso, a década passada, de 2010 até 2020, foi uma década muito conturbada, especialmente na América do Sul, porque os Estados Unidos, percebendo sua perda de hegemonia no ambiente global, ele começa a tentar intervir profundamente no espaço que ele considera seu território natural. Evidentemente, existem algumas diferenças entre o Partido Democrata e o Partido Republicano, lá nos Estados Unidos, mas cada qual, nesse momento histórico, eles atuam tentando impedir o crescimento da China, porque eles percebem que a China provavelmente vai se tornar o novo hegemon, a nova potência hegemônica, econômica, pelo menos, e por meio da guerra e do uso da máquina de guerra, que são, talvez esse setor seja um dos únicos setores industriais que o Ocidente não mandou para o terceiro mundo, por causa da sua importância geopolítica e etc., por meio dessa máquina de guerra, os Estados Unidos tentam impedir essa passagem de hegemonia. No caso do Brasil, isso é muito problemático, porque como a gente aderiu a esse esquema neoliberal de esquerda, a gente veio amenizando e matando os movimentos de massa que a gente tinha constituído anteriormente. O próprio processo da ditadura militar também é muito relevante nesse sentido, porque os trabalhistas, os comunistas e a nossa história foram aviltados, torturados, perseguidos, esquecidos, dentro daquela lógica que a gente vai falar, né, da dialética da lembrança e do esquecimento do Walter Benjamin, né, que a classe dominante ela opera uma dialética da lembrança e do esquecimento, ela paga os grandes exemplos históricos, e no nosso caso também foi assim. A gente pode ver, como foi possível ver recentemente no caso das eleições parlamentares na França, que a adesão de parte da esquerda partidária a essa forma neoliberal de se fazer a política, na qual se debate tudo, menos a política econômica, menos as reformas necessárias para que os países consigam dar condições básicas de sobrevivência para seus cidadãos, sobretudo para a classe trabalhadora, debate-se qualquer outra coisa de um ponto de vista estético da sociedade do espetáculo. E, enfim, como a esquerda aderiu a essa forma de fazer política, que é cretina, e a população, obviamente, ela não encontra nessa esquerda partidária que adere, por exemplo, ao Macron, uma forma de lutar por melhoria, por transformação social, a gente vai ter um crescimento enorme da extrema-direita nesses mesmos países. No Brasil não foi diferente. O fenômeno da extrema-direita ele é possível apenas em um contexto no qual os limites do neoliberalismo progressista estão expostos. E a população, ela tem uma pulsão por transformação social. E ela não consegue transformar isso cientificamente, ela não consegue expressar isso cientificamente em um projeto, uma agenda. Para nós, enquanto partido político ou movimento, é necessário nos colocarmos nesse papel de auxiliar na organização e na construção dessa agenda. Não para dirigir as massas, mas, pelo contrário, para aprender com o povo, para aprender com a classe trabalhadora e conseguir guiar esse processo. Meio no que foi tratado um pouco na aula do nosso companheiro Manuel Dias. E aí, nesse sentido, dentro desse contexto inteiro que a gente explicou aqui, que a gente pincelou, que é um contexto muito complexo que a gente está inserido, e que parece um pouco com o contexto do começo do século XX, de algumas maneiras, mas com todo o acúmulo histórico que a gente já teve, também é muito diferente, eu gostaria de fazer uma pequena explicação sobre como atuam os movimentos de massa e sobre a importância dos movimentos de massa na luta contra a extrema-direita e contra o neoliberalismo no globo, e sobre como a gente pode transformar isso de uma forma muito radical de reformismo ou até em movimentos revolucionários.
no século XXI. Porque isso não seria um contrassenso. Eu gostaria de iniciar, então, com a citação direta do nosso camarada Mao Zedong. A guerra revolucionária é uma guerra de massas, e ela só pode realizar-se mobilizando as massas e apoiando-se nelas. O intelectual marxista brasileiro, Muniz Bandeira, em seus livros de título Desordem Mundial e Segunda Guerra Fria, introduz um importante debate também sobre revolução, contra-revolução e movimentos de massa. O teórico, fundador histórico do PDT, analisa como se deram várias operações de troca de regime, vulgarmente conhecidas como revoluções coloridas, e as relaciona a uma mudança na praxis de como o imperialismo intervém em partes do mundo, especialmente na América Latina, mas não somente. Muniz Bandeira evidencia, como destacado no nosso debate anteriormente, a existência de um tripé em tal método de contra-revolução suave, que é a utilização da mídia, e agora com o advento dessa globalização assimétrica, isso pode ser feito de forma internacionalmente coordenada, a agitação de massa e forte guerra cultural, inclusive por meio desse monopólio do aparato de mídia, e 3, movimentos de massa reacionários criados artificialmente tomam as ruas para gerar uma certa legitimidade a um golpe ou uma contra-revolução. De forma resumida e superficial, e com algumas pequenas diferenças e particularidades, como mencionamos, o mesmo padrão pode ser observado tanto nos processos golpistas que se passaram na Ucrânia em 2014, no Brasil em 2016 e no golpe de direita já revertido pela Bolívia, mas também no processo recente que ocorreu na Bolívia, tem pouquinho tempo. Tal mecanismo, porém, já havia funcionado anteriormente, sendo aperfeiçoado desde a segunda metade do século XX, mas com a utilização de forças militares explícitas, o que vem sendo alterado para uma simulação de levante civil democrático. No caso da extrema-direita brasileira, é importante perceber as origens dos grupos políticos reacionários que participaram de 2014 até 2016 do movimento de massas que legitimou um injusto processo de impeachment sofrido por Dilma Rousseff. Tivemos tanto a influência dos Estados Unidos na criação de movimentos de massas liberais, como o MBL, quanto a criação de uma alternativa nacional de movimento de massa reacionário militarista, criado por nossos militares em parceria com a nossa classe dominante. Aqueles que desdenham do movimento de massas da extrema-direita, por ele ser inculto, esquisito, não compreendem que o bolsonarismo é, na verdade, um movimento de massas dos militares, que não podem disputar a política diretamente, então precisam de um teste de ferro. Ocorre que ele não precisa ser culto para ser um problema. Enquanto esse movimento é forte numericamente falando, ele cumpre sua função de gerar legitimidade para as medidas radicais desse grupo e para a cosmovisão, ou seja, visão de mundo, proposta por seus formuladores. Justamente por ser um movimento de massas dos militares, existia um apoio de propaganda e guerra psicológica contra a sociedade brasileira, que ajudou a impulsionar tal movimento. A reinserção dos militares na vida política brasileira após a crise iniciada em 2013, e é bom destacar, tem uma galera que usa o conceito de guerra híbrida para tentar fazer parecer uma confusão assim, conceitual. Entendeu? 2013 começou como algo extremamente legítimo, como protestos contra os limites do neoliberalismo progressista, questões reais daquele período histórico. Aquele período não foi aproveitado pela esquerda brasileira, em grande parte porque a esquerda partidária que aderiu ao neoliberalismo estava no poder e não cumpriu com seu papel histórico, e aquele processo foi capitalizado e capitaneado na sequência pelas forças revolucionárias e pelas forças contra-revolucionárias e reacionárias. A direita brasileira viu naquele momento a janela que a esquerda não aproveitou e passaram todo esse processo que a gente viveu, o golpe de 2016, o governo do Temer e o projeto Ponte para o Futuro e a Contra-Reforma Liberal, né, os movimentos nacionais, como o bolsonarismo, que é um segundo capítulo disso, que tem uma outra construção ideológica ali muito ligada às forças armadas e a um segmento específico da classe dominante brasileira, e na sequência vai haver ali uma conjunção de parte da classe dominante brasileira que se compreende como mais progressista no entorno do que é hoje o governo Lula. Nesse sentido, falando sobre esses movimentos dos militares, todo esse contexto da reinserção dos militares na política brasileira foi analisado no livro Carta no Coturno, lançado pelos escritores da revista Ópera. As Forças Armadas brasileiras e sua inteligência entrou em contato com as Forças Armadas dos Estados Unidos muitas vezes, e também entraram em contato com os pressupostos do que é uma operação de mudança de regime, e com a forma de se fazer o que é considerado uma revolução colorida. Então, esse é o tipo de oponente histórico
com quem a gente está lidando nesse período. E é exatamente na mobilização de massas que nós devemos disputar contra eles. Pode parecer que estamos em desvantagem, realmente estamos. É uma luta assimétrica que a gente está travando. E sempre foi, no século XX também foi assim. Nesse momento, com propaganda personalizada para as pessoas cuja ditadura militar educou, entre 64 e 85, com apoio de latifundiários, as Forças Armadas conseguiram criar um novo movimento político que existe com o objetivo de legitimar e convocar a intervenção militar na política para legitimar o entreguismo. As pessoas chamam isso de bolsonarismo, mas isso, na verdade, é uma forma de iludir quanto à verdadeira natureza de tal movimento. Então, é um erro que a esquerda liberal rejeite disputar as ruas e que adote um cretinismo parlamentar, tomando as eleições como um fim em si mesmo. Quando o governo não mobiliza suas bases com frequência e também não pune com vigor os militares que tanto conspiraram, como a gente pôde ver na intentona bolsonarista de 23. Então, esses equívocos, nós que somos da esquerda socialista, não podemos reproduzir, pois nós não jogamos o mesmo jogo cretino da esquerda liberal. Nossos objetivos são outros, nossas táticas têm que ser outras e nossa estratégia, por conseguinte, também é outra. Nesse sentido, para finalizar aqui a importância do trabalhismo, a importância do socialismo brasileiro e da criação dos movimentos de massa, a gente gostaria de pontuar o seguinte: o contexto de rápida transição tecnológica, atrelado à quarta revolução industrial, representa uma brusca mudança na intensidade dos fluxos de informação, impactando profundamente no setor midiático e de propaganda. Isso é visível, sobretudo, no terceiro mundo, por conta das assimetrias da globalização e da escalada de competição e da guerra de propaganda entre os países centrais do capitalismo e os BRICS. O avanço de tais formas de mídia, atrelados à mídia convencional e da interação das pessoas com elas, bem como suas formas de utilização política pelas classes sociais, tem relação direta, por exemplo, com o fato da década passada, de 2010 até 2020, ser, em sua essência, uma década de mobilizações de massa no Brasil. Podemos ponderar, como falei anteriormente, quanto à natureza artificial de certos movimentos de massa, que têm apoio tanto da classe dominante submissa local, quanto do imperialismo. Mas não podemos negar a centralidade da luta de massas na luta pelo poder político no Brasil. A direita e a extrema-direita, a partir da legitimidade gerada por seus movimentos de massa artificiais e suas mídias, sacramentaram um golpe no Brasil em 16. Além disso, é importante notar que a adesão da maior parte dos partidos de esquerda ao neoliberalismo progressista e ao cretinismo parlamentar amansou e destruiu a capacidade de mobilização de massas da esquerda. O trabalhismo, verdadeiro socialismo brasileiro, não deveria ter vergonha de representar esse papel histórico, de construir um movimento de massas socialista do Brasil do século XXI. O trabalhismo brasileiro, como vimos durante esse curso, é responsável, junto ao movimento comunista, por formar grande parte da identidade cultural nacional brasileira e também da nossa esquerda durante o século XX. Isso, contudo, não virá espontaneamente através de nossa militância, nem a partir de um esforço individual. Pelo contrário, se a classe dominante e seus movimentos contra-revolucionários e golpistas têm apoio interno e externo, financeiro e de mídia, o movimento trabalhista, partindo sempre de um confronto assimétrico, em posição de desvantagem, precisa mais do que nunca do apoio, organização, logística, decisão estratégica do nosso partido, dos nossos núcleos de base e dos nossos movimentos. Se a gente precisa, nesse momento histórico, disputar a história e a historiografia, por exemplo, não existe desculpa para um baixo nível de trabalho sistemático do nosso partido até aqui, nesse período histórico. Não existe entidade estrangeira, oligarca, personalidade pública, rede de mídia, que possa ou tenha interesse em auxiliar na criação de um movimento de massas trabalhista. A única organização ou entidade que se importa e é responsável por isso é o Partido Democrático Trabalhista, seus núcleos de base, como a APR, e seus movimentos. Meus irmãos e irmãs, é exatamente por isso que nós, os trabalhistas, temos que fortalecer o nosso partido e nossas organizações, enquanto buscamos melhorar os nossos equívocos e as nossas assimetrias internas. Temos que dar fim às sequelas do fisiologismo. Se não fizermos isso, não vamos conseguir lutar as nossas batalhas. Nós temos que superar cláusulas de barreira, mas mais do que isso, nós temos que disputar a hegemonia do pensamento da classe trabalhadora. Temos que entrar em contato com a população,
temos que fazer trabalho social, temos que ter pré-vestibulares comunitários, temos que ter trabalho de base, temos que ter projetos de lazer, projetos de esporte, temos que prover para a população suas necessidades, de forma que conseguimos, no futuro, conversar e expressar para ele nossas visões de mundo. A visão de mundo do trabalhismo brasileiro, ela é também uma visão de mundo cultural. E, nesse sentido, eu acho que é importante que a gente entenda que, de um ponto de vista geral, o trabalhismo brasileiro está bem posicionado teórica e ideologicamente para essa nova ordem mundial que se avizinha com a ascensão dos BRICS. Nós temos um programa político e econômico minimamente compatível com o contexto da quarta revolução industrial e da crise do neoliberalismo, pois somos críticos desse modelo, até mesmo dentro da esquerda. Se a gente não capitular para o social-liberalismo, por nosso tamanho e nossa história, temos grandes chances na disputa pela hegemonia da esquerda. Não podemos também capitular para um pensamento reacionário por conta da frustração proveniente dos desafios que fizemos anteriormente. O movimento trabalhista, portanto, deve negar as armadilhas e tentações da frustração pelos desafios vencidos e as injustiças do processo que passamos, de 2018 até aqui, especialmente a eleição de 22. E devemos corrigir nossa postura reativa, por parte de alguns companheiros e simpatizantes, que acabam inconscientemente nos jogando com uma posição de centro e centro-direita. Não podemos estar nem na esquerda liberal, nem no centro e na centro-direita, muito menos próximo à extrema-direita. Temos que defender radicalmente nossa posição enquanto radical defensor de uma esquerda nacionalista com a pitada revolucionária. Como diz a nossa história, somos o representante, afinal, os representantes do socialismo brasileiro. Nesse sentido, temos exemplos como, por exemplo, do Roberto Silveira, que trabalhou profundamente na interiorização e no crescimento do antigo PTB. Ele foi muito importante, né, enquanto secretário-geral, para a interiorização do partido. Eu gostaria, então, de tirar um momento aqui, já que a gente já falou um bocado sobre como funciona o capitalismo no século XXI, sobre relações internacionais, a gente explicou um pouco sobre a importância dos movimentos de massa, tanto para legitimação, né, de revoluções ou movimentos como a Revolução Bolivariana, né? A gente também já falou sobre como a contra-revolução e os países centrais do imperialismo também tentam usar uma lógica de criação de movimentos de massa artificiais para legitimar suas intervenções ao redor do globo. E eu queria, então, tirar um pequeno momento para a gente fazer uma reflexão sobre a dialética da lembrança e do esquecimento, né, que é muito tratado pelo Walter Benjamin, a partir do exemplo do mito do Roberto Silveira, para a gente entender como a luta de massas é importante, como nós já temos, na nossa própria história, na história do trabalhismo, muitos exemplos sobre isso. Roberto Silveira, meus irmãos e irmãs que não são do Rio de Janeiro, ele é um militante histórico do trabalhismo aqui no estado do Rio, e ele começou a militar muito jovem. Ele começou a militar no movimento trabalhista antes mesmo do movimento trabalhista ter se consolidado. Então, ele participou do movimento estudantil antes da fundação do PTB, no movimento da UNE pela entrada do Brasil na Segunda Guerra contra o nazismo. Posteriormente, quando vai ser fundado o PTB e tal, ele vai entrar no PTB e ele vai participar muito da política do Rio de Janeiro, sempre na mobilização dos movimentos de massa relacionados, né, ao nosso campo, ao campo nacional popular, aos socialistas, aos trabalhistas e aos comunistas. Ele vai participar, por exemplo, do processo de mobilização de massas contra a entrada do Brasil na Guerra da Coreia, a campanha do petróleo é nosso, por exemplo. Ele vai participar, ele vai ter notória participação, sobretudo em Niterói, que na época era a capital do estado do Rio. Ele vai, inclusive, levar tochas movidas a petróleo na época para comemorar a extração do petróleo nacional e tal. E, enfim, ele também é muito responsável por algo que é importante da gente analisar do ponto de vista simbólico, mitológico, enquanto um ensinamento, uma parábola, pela interiorização do PTB no estado do Rio. No estado do Rio, desde a Revolução de 30 e durante o Estado Novo, ele ficou sob o domínio do Amaral Peixoto, politicamente. Então, o Roberto Silveira vai meio que ser a primeira grande liderança popular de esquerda que vai conseguir se eleger a governador. E ele vai fazer isso a partir da criação de vários diretórios do PTB pelo interior do estado, eles não existiam. E quando ele começou a fazer isso, os políticos oligárquicos, porque o Rio de Janeiro era agrário, as oligarquias latifundiárias agrárias dominavam a política, e as benesses da Revolução de 30 não haviam chegado no interior do Rio de Janeiro, a elite política ficava tirando sarro do Roberto Silveira, ficava dizendo que ia lá o Roberto Silveira,
juntando vários maluquinhos, várias pessoas que não têm nada a ver com a política, olha só, várias pessoas do povo. O Roberto Silveira ele não se intimidou com isso não, gente. Ele foi pelo interior do estado do Rio, foi conversando com a população, não teve preconceito algum, dialogou com todas as camadas da população e foi criando diretórios extremamente populares do PTB no interior do Rio. Esse trabalho deu absolutamente muito certo. Ele também conseguiu criar uma forma muito própria dentro da própria cultura fluminense, da cultura popular do estado, de dialogar com as massas. E fez uma aliança com quase todos os movimentos sociais que existiam ali no Rio, conseguiu perceber uma agenda que era proveniente tanto dos movimentos comunistas, socialistas e dos trabalhadores, quanto uma espécie de uma esquerda nacionalista, herdeira do varguismo, do ponto de vista da esquerda. Roberto Silveira vai ser, então, um grande representante político dessa agenda e ele vai conseguir se eleger a governador, levado a isso por um grande e intenso movimento de massas. Ele, nesse processo, vai se tornar secretário-geral do PTB. E naquele período, o PTB também vai ter o seu maior crescimento em termos partidários, vai eleger uma galera. Um pensamento absolutamente radical nesse sentido, de que o partido, o PTB, o Partido dos Trabalhistas, o Partido Trabalhista Brasileiro, na época, ele deveria ser um partido para organizar a classe trabalhadora e promover transformação social profunda. Roberto Silveira ele tinha um pensamento que é muito interessante, pode ser meio que uma espécie de síntese entre o pensamento daquela época do Brizola e do João Goulart. O João Goulart representava uma espécie do nacional reformismo e o Brizola já tinha um pensamento mais nacional revolucionário naquela época. Roberto Silveira, ele meio que tinha um pensamento que era uma extrema cola ali, uma ambiguidade entre reforma e revolução, mas sempre unindo todo o campo nacional popular no seu entorno. E aí, a partir da parábola do Roberto Silveira, e sobre como é importante a criação dos movimentos de massa e a organicidade partidária, porque foi assim que a gente construiu um PTB forte, foi assim que a gente chegou naquele período, na década de 60, em que a classe trabalhadora brasileira ela conseguiu atingir um entendimento crítico da realidade brasileira, que era bom, elevado e tudo mais. Eu queria, então, falar com os nossos camaradas, mas especialmente sobre a organização em si dos movimentos de massa. A gente vê muitos camaradas falando sobre a necessidade de movimento de massa, movimento social, trabalho de base. A gente vê muitos quadros partidários falando sobre a necessidade dos núcleos de base, e eles são mesmo muito relevantes, muito importantes. Mas também se faz necessário a gente explicar um pouco sobre como a gente vai construir isso. E aí, eu queria dizer de antemão, eu não tenho nenhuma receita de bolo, tá? Eu não quero promover aqui uma teoria revolucionária de antemão, vai ser a teoria revolucionária da Revolução Brasileira, mas eu queria trazer algumas reflexões, alguns apontamentos gerais sobre a construção de movimentos de massa e movimentos sociais, para que todo mundo que está assistindo essa aula e para todos que vão assistir essa aula no futuro tenham um entendimento básico sobre aspectos gerais da organização de movimentos sociais. Eu quero que todo mundo que está assistindo essa aula, seja agora ou depois, se transforme, de alguma forma, num organizador desse tipo de movimento. Todo mundo que está assistindo isso aqui tem que se perguntar: o papel que eu estou travando nesse momento na luta de classe, qual o papel que eu estou travando nesse momento para a construção e para a organização de uma hegemonia da esquerda nacionalista e da esquerda nacional popular na sociedade brasileira? 2030 está chegando. Quem é que vai falar a hegemonia sobre a interpretação da Revolução de 30 vai ficar com quem? Com os jornais da mídia burguesa, da mídia hegemônica? A universidade, que não tem nenhum apreço por nós, que não tem nenhum apreço, muitas vezes, sequer pelo conceito de povo brasileiro, a gente vai deixar isso com eles? Acho que não seria muito importante, mas para a gente conseguir todo o resto e pautar tudo mais, a gente vai ter que disputar a sociedade brasileira, e aí não tem mistério. Vai ter que construir movimento de massa e movimento social. Então vamos lá. De antemão, é preciso que a gente tenha em mente que para organizar movimentos de massa, apesar de resguardadas as particularidades relativas ao contexto geográfico e histórico de cada lugar, certas características gerais se repetem. Vou pegar um pouco de água aqui, mas vamos lá. Em primeiro lugar, nós teremos que ter, para ter movimentos de massa e movimentos sociais, pautas. Primeiro, é fundamental que a gente trate de boas pautas. E isso pode parecer uma obviedade, claro. Mas, afinal, o que seria uma boa pauta? Pautas não são boas ou ruins apenas por serem moralmente corretas, mas sim por seu potencial de universalização dentro de uma determinada classe social. Ou seja,
por terem poder ou não de impactar positivamente na vida do maior número possível de pessoas da classe trabalhadora. Por exemplo, se almejamos formar um movimento de massas dentro de um município, por óbvio que uma boa pauta é aquela capaz de impactar positivamente na vida da maior parte dos moradores que fazem parte da classe trabalhadora em tal cidade. Tomemos como exemplo as grandes revoluções dos últimos séculos, a Revolução Francesa, a Russa, a Cubana e a Chinesa. Mais do que dar fim às monarquias, ou batalhar contra o imperialismo e colonialismo, o que mobilizou os respectivos povos e classes inicialmente foram boas pautas: pão, terra, melhores condições de vida, direito e, sobretudo, a noção de fazer parte da construção de um futuro que vale a pena ser vivido. Conclusão: cabe lembrar que, uma vez atraídos pelas boas pautas, o povo começa a fazer parte e construir ativamente um projeto ou uma agenda política, gerada pela unidade de tais pautas. De forma que, mesmo que inicialmente sejam boas as pautas e elas atraiam o povo ao movimento, no fim das contas, é a verdade do projeto e da agenda que faz as pessoas permanecerem. E, nesse sentido, a gente vai ter aquela citação clássica que a prática é o critério da verdade. Em segundo lugar, além das pautas, a gente vai ter o projeto ou agenda, que pode tratar desses dois sentidos, esses dois termos. Já sabemos que boas pautas são necessárias, e isso é bom, mas não é tudo. Para além de boas pautas, é importante que se tenha um esquema geral que agregue tais pautas em um plano ou agenda, ou seja, um projeto. Isso não significa dizer que tal projeto deve estar pronto antes do movimento. Não é isso. Na realidade, isso quase nunca ocorre dessa forma na prática. Para ser bem sincero, quando analisamos todos os movimentos de massa bem-sucedidos dos últimos séculos, a maior verdade é que, embora houvesse um plano, um esquema e uma agenda, tal projeto sempre acabou por evoluir e ficar mais elaborado, ou seja, pronto, ao longo do processo. Ele ganha acúmulo crítico enquanto se desenvolve junto à classe. Não dá para a gente pensar de uma forma idealista que isso vai ser executado por grandes figuras, ter aquela noção do intelectual ou do gênio. Não é isso. O processo é construído pela classe. Isso não significa dizer que a gente não deva ter um projeto em mente, que quando a gente pensa em organizar o movimento. Mas sem mais delongas, o que seria tal projeto? Creio que um projeto seja, na verdade, a unidade de todas as pautas direcionadas à finalidade última de uma linha estratégica geral. Ou seja, se a linha estratégica geral é derrubar a classe dominante, derrubar a burguesia, por exemplo, hipoteticamente falando, a gente vai ter uma linha estratégica, uma agenda e um projeto particular, com táticas particulares que operem dentro dessa linha estratégica. Exemplo, a Revolução Cubana tinha por finalidade última derrubar o tirano Fulgêncio Batista do poder e, para além disso, instituir um Estado Nacional cubano que fosse capaz de prover boa qualidade de vida para tal povo, ao mesmo tempo em que superasse os efeitos do subdesenvolvimento da ilha caribenha. Portanto, o projeto esquemático inicial básico de tal movimento era a união de todas as boas pautas que remavam nesse sentido. Como falamos acima anteriormente, se torna evidente quando analisamos o processo histórico cubano que tal projeto evoluiu e se transformou ao longo do processo. Devemos, então, encarar o projeto como um esquema geral, uma espécie de universal, e cada pauta individual como uma parte particular do projeto. Ambos se relacionam, de forma a melhor se ajustarem ao longo do próprio processo revolucionário ou do processo de mobilização de massas. Em terceiro lugar, como uma espécie de espinha dorsal do movimento de massas, nós vamos ter a propaganda. Ter boas pautas e ter um bom projeto é algo extremamente bom e recomendável, mas nenhum dos dois vale de nada se ninguém sequer pode tomar consciência de que estes existem. A difusão desses, portanto, é a coluna central de qualquer movimento de massa. E, nesse sentido, é importante dominar todas as formas possíveis de propaganda: cultura, mídia e arte. Então, separemos, algumas formas de fazer isso. Jornais. Jornais são, por excelência, meios de se transmitir informações. Para além da ingenuidade que prega a neutralidade, todo jornal segue uma linha editorial ideologicamente bem definida, relativa a, dentre outras coisas, interesse de classe. Quando falamos em propaganda,
é importante que tal movimento disponha não de um, mas de uma miríade de jornais e mídias, de forma a passar informações sobre determinado ponto de vista, ao passo que propagam a ideologia e visão de mundo do movimento, sobre determinados acontecimentos ou ocorridos. É importante frisar que rádios voltaram a ser mais importantes do que nunca, sobretudo rádios comunitárias. Mesmo que tenhamos redes sociais e big techs, tenhamos em mente que Facebook, Twitter e outras plataformas são geridas por interesses de classe, pois esses são, no fundo, empresas e efetivamente agem para interditar debates que atrapalhem a sua própria exploração e o seu lucro. Então, vamos a exemplo do uso de jornais. Os movimentos comunistas, em todas as épocas, sabem muito bem disso. Em todas as revoluções proletárias pelo mundo e períodos históricos, a prevalência de jornais anti-hegemônicos, bem como a sua eficácia, é comprovada como método de propaganda. E nós temos o Právida, nós temos o Grama, nós temos muitas mídias que comprovem isso. Além de jornais, temos, por exemplo, livros. Não menos importante que os jornais, a literatura pode se mostrar um excelente veículo de propaganda, seja na forma de livros teóricos para expor sobre a ideologia, estratégia, metas e métodos de tal movimento, sejam livros ficcionais que exprimem certa visão de mundo e nos levam a reflexões, sejam os livros de poema que nos fazem pensar e grudam em nossa memória, e até mesmo livros históricos e biográficos, que demonstram certa personalidade em determinados períodos. Não podemos desprezar a literatura como vetor de propaganda. Isso pode se mostrar um erro atroz. É importante que o movimento de massas tenha entre seus intelectuais orgânicos, não um, mas uma penca de autores de livros dispostos a produzir conteúdos que entretenham, ensinem e passem uma cosmovisão, uma visão de mundo desse movimento. Exemplo, é importante recordar que durante o advento da Revolução Francesa, a primeira revolução burguesa da Europa, a prensa moderna havia acabado de ser inventada, de forma que os revolucionários da época difundiam seu pensamento não apenas em uma miríade de jornais ou livros teóricos, mas também em livros ficcionais. Isso se torna notável quando observamos, os livros teóricos que são provenientes dessa mesma época. Então, também é importante a gente fazer uma reflexão sobre os modos de mídia e todos os processos revolucionários que ocorreram na história da humanidade até aqui. O que as grandes revoluções, na forma de se expressar e de se comunicar na grande mídia e tudo mais, tem a ver com isso. Tanto na parte dos livros quanto na parte dos jornais. E agora a gente pode passar um pouco para as artes em gerais, pois quem pensa que quadros, pinturas, arquitetura, música, teatro, cinemas e outras formas de arte não expressam uma visão de mundo, classe ou ideologia, certamente engatinha na sua compreensão sobre o que é a realidade e o que é o materialismo dialético histórico. Um gênio alemão, uma vez, disse que a arte é a materialização do espírito humano. Errado ele não estava. Se Hegel nos disse mais ou menos isso, é correto pensar que a arte é a materialização do espírito, ou seja, consciência, de uma classe e de suas experiências e contradições materiais concretas, durante a experiência do ser imerso na própria realidade. Se, como nos disse mais ou menos outro gênio alemão, Karl Marx, a ideia e o espírito são uma das mais nobres e elevadas formas da organização da matéria, o que dizer da arte? Esta cumpre todo o ciclo, experiência material concreta do ser, espírito e, novamente, matéria. Uma síntese de toda a experiência do real vivida sob o ponto de vista de determinada classe. Por óbvio que o movimento de massas deve contar com toda a expressão artística que conseguir, sobretudo em um país como o Brasil, que, ao longo de sua história, a maior parte da população não esteve em escolas ou teve a oportunidade de cursar o ciclo de ensino formal, tendo nas artes do povo e na cultura popular fonte majoritária de seu ensino. O samba, a MPB, o carnaval, o teatro e o cinema popular e as reflexões que estes trazem devem importar muito àqueles que pretendem organizar um movimento de massas e disputar a hegemonia cultural da sociedade brasileira. Quem negligenciar isso irá fracassar. Exemplo, o grande samba da Mangueira de 2019, apresentado no Carnaval Carioca, aquele História de Ninar de Gente Grande, é feito sob uma perspectiva claramente benjaminiana. E tal hino preza por demonstrar a historiografia sobre um ponto de vista da classe trabalhadora brasileira. E com isso trazer reflexões sobre a vida e tudo mais. A arte é muito importante para a gente conseguir fazer isso. E aí, nessa questão da propaganda, encerrando, nós temos a estética. Não entraremos aqui numa discussão profunda sobre o sexo dos anjos. Isso é, sobre o que é a concepção filosófica da estética. Ao invés disso, assumiremos que estética, no sentido desse guia sobre como organizar movimentos de massa,
se trata de uma espécie de assinatura visual, auditiva e de linguagem, referente à materialidade e características centrais de tais movimentos, que que facilmente remeta os receptores de tal mensagem ao movimento em questão. Nesse sentido, a estética é uma parte importante da construção de um movimento de massas, dentro da área de propaganda. O nosso companheiro camarada Lúcio Maluf, de São Paulo, ele sempre fala que a gente que é trabalhista, que a gente que defende o socialismo brasileiro, nós estamos numa batalha dos originais contra os genéricos, que nós, enquanto original representante do socialismo brasileiro, batalhamos contra uma série de genéricos. E é por isso que nós temos que ter, então, uma assinatura estética muito forte na forma como a gente expressa simbolicamente a nossa mensagem e a nossa história. Então, como exemplo de assinatura estética, a gente vai ter, por exemplo, na história da humanidade, o símbolo do comunismo. É um símbolo que é conhecido ao redor do mundo, todo mundo consegue compreender mais ou menos, e os seus inimigos de classe temem profundamente aquele símbolo. Não necessariamente a gente precisa ter o mesmo símbolo, ou a gente precisa incorrer em um fetichismo juvenil, idealista, de ficar expondo coisas que a gente acredita que... Entendeu? A gente não precisa viver pelo choque, não é isso que eu estou querendo dizer, mas é importante ter uma assinatura estética que expresse o movimento de massas, o movimento social. Por conclusão desse subtópico, propaganda, a propaganda, em todas as suas facetas, é de extrema importância para a construção de qualquer movimento de massa ou movimento revolucionário. O segredo para o sucesso é que os intelectuais orgânicos da classe trabalhadora estejam presentes e dominem todos os ramos acima descritos. Não adianta ter jornais e não dominar a literatura. Não adianta dominar a literatura e negligenciar outras áreas da arte. Não adianta dominar jornais, dispondo de um bom número de jornais anti-hegemônicos, fomentando o debate público e não ter uma forte assinatura estética. Quanto maior for o número de bons jornais, livros, produção artística e inovações estéticas que captem o anseio da classe trabalhadora no nosso tempo, mais efetiva será a propaganda de tal movimento. E aí a gente vai entrar sobre um debate que é um dos mais importantes quando a gente vai pensar em estratégia e elaboração política, que é o debate sobre tática e estratégia. Não é a intenção dessa aula elipsar a real natureza dos movimentos políticos de massa. Eles se tratam, em todas as suas facetas, de guerra popular, luta de classes. Isso precisa ser bem compreendido. Nesse sentido, como em toda guerra, tática e estratégia se tornam fundamentais quando estamos organizando um movimento de massas. A relação entre tática e estratégia é algo muito debatido em manuais militares, desde o teórico antigo chinês Sun Tzu até o germânico Clausewitz, bem como em livros de xadrez e outros jogos milenares que simulam a arte da guerra. Tal relação se dá no sentido de que, resumidamente, a tática representa um particular imediato, enquanto a estratégia representa um universal de longo prazo. Ambos estão em uma relação que sempre se ajusta, e antes de ser algo fixo e imutável, estão em constante mudança, mesmo que a finalidade da linha geral a ser seguida permaneça a mesma. Dentro de uma linha estratégica geral, como falei antes, temos táticas particulares específicas. Uma infinidade de táticas relativas a condições materiais e históricas respondem ao direcionamento final, à unidade de tais táticas, para se chegar a uma situação que leve a um objetivo final comum. Por exemplo, a libertação nacional ou a emancipação da classe trabalhadora ao redor do globo. Essa construção ideológica, estratégica, geral, final, é o que podemos chamar de linha estratégica. Enfim, a vitória, da mesma forma que está o direcionamento final da linha estratégica, só se torna completa quando repleta de táticas particulares que permitam que tal linha estratégica seja executada corretamente. Vamos a exemplos práticos disso, para não ficarmos no abstrato. Os movimentos de trabalhadores, em geral, utilizam uma linha de estratégia de implodir a produção interna de seu Estado Nacional ou paralisar a produção, de forma a mostrar quem tem o poder efetivo de fazer a máquina produtiva funcionar. Para tal, diversas táticas podem ser utilizadas, a depender de várias circunstâncias. Em um país agrário, por exemplo, ocupam-se terras, expropriam-se latifúndios, bem como impedem vias de circulação interna e externa de mercadorias. Em países industriais, operários param a produção de mercadorias, mais importantes para o sustento de tal Estado Nacional, bem como também impedem, de certa forma, a circulação de tais mercadorias. Isso, evidentemente, não se dá por acaso. Existe uma linha estratégica central operando, e ela obviamente se relaciona às táticas que serão utilizadas para que esta possa efetivamente ser posta em prática. Ou seja, para que a gente consiga uma barganha política, para a gente consiga estabelecer um novo direito social, para a gente consiga batalhar na luta de classes a partir do entendimento
que é o trabalho que tudo produz, que é o trabalho dos trabalhadores, que, na verdade, é a mercadoria fundamental da forma como o sistema capitalista se organiza. Os trabalhadores, ao longo de sua história, utilizam uma estratégia que tem a ver com parar a produção contra suas burguesias nacionais ou contra a burguesia internacional que se aproveita, né, dessa submissão ou dessa exploração de classe. Passemos, então, a observar movimentos históricos de guerrilha popular. A linha estratégica, em geral, versa sobre a derrubada de um governo pela força das armas. Para tal, guerrilhas engajam em táticas como tomar uma região de tal Estado nacional cujas forças de repressão sejam mais débeis, bem como áreas pauperizadas, onde tal guerrilha conseguirá encontrar um bom contingente de pessoas que possam avir seus adeptos, bem como espalhar sua palavra e fazer valer sua teoria e propaganda. Além disso, ações como roubos de armas de quartéis, pouco protegidos, bem como expropriação de bancos, veículos terrestres, aéreos, marítimos, outros bens de valor para tal empreitada, são utilizados como tática para a efetivação de tal estratégia. Deixando claro que a gente não está defendendo nada desse sentido aqui, a gente está demonstrando de forma geral como foi feito na história da humanidade. A história da humanidade é um exemplo crasso disso, a própria história do Brasil, do socialismo e do trabalhismo brasileiro. A gente não tem que ter vergonha nenhuma de tratar sobre isso. Conclusão: quem entra numa guerra, como é a luta de classes, sem uma estratégia bem definida, mesmo que, é verdade, uma estratégia possa variar e vá se tornando mais rica e progrida conforme alteram suas circunstâncias históricas, já inicia fadado ao fracasso. É importante ponderar qual é a melhor linha estratégica a ser seguida, bem como quais táticas melhores se relacionam com esta linha estratégica, a fim de obter a vitória e a redenção pela classe trabalhadora. Nós não temos ainda uma teoria revolucionária para o trabalhismo brasileiro do século XXI ou para o socialismo brasileiro, uma teoria que nos diga como vamos nos organizar e conseguir capitalizar o poder político, como vamos tomar a hegemonia da sociedade brasileira no século XXI. Estamos ainda dormindo, mas precisamos nos organizar, precisamos passar por esse processo muito necessário de reflexão enquanto grupo, enquanto coletividade, tomar consciência de nós mesmos nesse processo inteiro e nos perguntarmos como, enquanto coletividade, vamos tomar o poder político. Isso será a nossa estratégia revolucionária. Essa é a linha estratégica que nós precisamos fazer e não fizemos ainda. E somos extremamente prejudicados porque não fizemos. Nós temos programa, nós temos projeto, nós temos uma história riquíssima, nós construímos a história desse país, nós fomos perseguidos, torturados, exilados, a gente construiu o Brasil moderno, a gente construiu parte fundamental da cultura nacional, da identidade nacional. O que falta então, meus irmãos e irmãs? Falta essa bendita teoria estratégica, revolucionária. A gente precisa refletir sobre poder, poder político, luta de classes real. Como nós vamos tomar o poder político no século XXI? Como é que a gente vai ter legitimidade para isso? A gente não pode ter ilusão idealista de que isso vai acontecer porque a sociedade vai tomar consciência aleatoriamente de tudo que a classe dominante faz força para que a sociedade não perceba. Isso vai ter que partir da gente. A gente, de forma organizada, vai ter que estrategicamente se organizar em cada região, em cada parte geográfica desse Brasil imenso, como é que a gente vai tomar a hegemonia da classe trabalhadora? Como é que a gente pode impactar com boas pautas? Como é que a gente pode fazer uma conjunção de boas pautas locais que mobilizem as massas, os movimentos sociais em cada localidade com aquilo que a gente está propondo nacionalmente? A gente tem que ser muito crítico, reformar internamente o nosso partido contra o fisiologismo, contra o cretinismo parlamentar e transformar esse partido numa ferramenta de transformação social do Brasil. Meus irmãos e irmãs, o trabalhismo é riquíssimo. Quem não entendeu a importância do trabalhismo brasileiro enquanto linguagem mitológica da transformação social do Brasil, não tem direito nenhum a falar sobre a Revolução Brasileira. Os nossos inimigos de classe, eles falam sobre guerra cultural, eles acham que eles têm direito de lutar uma guerra cultural contra a gente. Ninguém contribuiu mais para a cultura e para a formação desse país do que a nossa ideologia. Nós somos uma cultura política. A gente tem uma teoria política, científica, mas a gente também tem uma teoria cultural. A gente também se relaciona com o mito. Se a gente seguir tudo isso que está colocado aqui, se a gente construir movimentos de massa, se a gente conseguir ter uma linha estratégica e uma agenda,
ninguém vai conseguir impedir que a gente tome o poder, meus irmãos e irmãs. É isso que a gente tem que fazer. A partir de todo esse curso que a gente teve maravilhoso da PR, que a gente construiu conhecimento, a gente consolidou uma compreensão sobre o partido, a gente consolidou uma compreensão sobre como se desenvolveu o capitalismo no Brasil, sobre como se desenvolveu o capitalismo do Brasil do século XXI, sobre como são as dinâmicas globais do capitalismo, sobre como é necessário o movimento nacionalista para a salvação do Brasil. A gente tem que se organizar no entorno da construção de uma teoria revolucionária. Então, para todo mundo que está aqui, eu queria fazer um chamado. Meus irmãos e irmãs trabalhistas, nós construímos a história desse país. Vamos lutar para salvar o Brasil. O Brasil está morrendo, meus irmãos. Não é possível que vocês não estão vendo isso. A gente tem, no máximo, essa esquerda pelega, vendida, que se traiu para os bancos, se diz socialista, mas não é. Eles querem fazer com que a gente esqueça tudo que a gente construiu, todo mundo que morreu por nós no passado. A gente não tem o direito de deixar morrer o fio da história. A gente não tem o direito de fracassar enquanto aqueles que carregam essa tradição e cultura política adiante. Então, eu queria encerrar essa minha participação conclamando todos que estão aqui assistindo. Nós temos muitos companheiros aqui que têm uma importante participação na juventude socialista, em vários movimentos sociais, companheiros que constroem diretório, companheiros que constroem o MAP. Vamos abrir as portas para os movimentos sociais, vamos falar com a população, vamos engajar na construção dos núcleos de base, vamos usar tudo que a gente consolidou nesse curso aqui, não apenas do ponto de vista eleitoreiro. Ah, não, tem que falar de núcleo. Não, não é isso, galera. A gente está lutando pela salvação do povo brasileiro. Isso é sério. Nossos colegas morreram e foram torturados. Manuel Dias sempre fala, Brizola morreu triste, pois que a gente vai fazer ele ser feliz agora, no céu, olhando o que a gente está fazendo. A gente não pode deixar mais nenhum camarada nosso morrer triste. Encerro minha participação, e aí eu pediria para o Lucas, eu peço desculpa se eu me exaltei aqui no final, pediria para o Lucas tomar a palavra de novo, e eu vou desligar um pouquinho a minha câmera, eu vou tomar um pouquinho d'água, a gente vai começar a responder as perguntas, e eu pediria para que elas fossem feitas em bloco. Perfeito, Dani. Agitação é isso aí mesmo, não tem jeito. Tá mais que certo. Galera, bom, vamos abrir para perguntas, para o Daniel responder as perguntas. Vamos lá, gente. Quem quiser fazer pergunta, ou manda no chat, ou levanta o braço, levanta a mão aqui no Meet, tá? Vamos abrir na ordem. E vamos botar umas 3, 4 perguntas aí de uma vez só. Eu vou pedir para começar o Mário Arthur. Por favor, Mário. Companheiros, parabenizar aí o Daniel pela brilhante exposição, parabenizar você, Lucas, por ter organizado esse curso. Eu vou fazer uma de advogado do diabo e tentar apresentar uma proposta. A gente está vivendo, pelo menos há 40 anos, o ciclo do que os neodesenvolvimentistas chamam de ciclo nacional desenvolvimentista, que eu considero totalmente incorreto, é um ciclo desenvolvimentista, descontinuado, inclusive. Nacional desenvolvimentistas foram João Goulart e Getúlio Vargas, e por isso foram derrubados. A gente está num processo de desindustrialização. O grau de sindicalização da classe trabalhadora hoje, entre os empregados, é de 9%. O país está se reprimarizando, nós estamos voltando a ser uma paródia do que era o Brasil República Velha. As pessoas não estão encontrando perspectiva. Quer dizer, diante disso, como é que a gente pode pensar em organizar as pessoas? Eu penso, a minha alternativa, a minha ideia, dentro das nossas parcas condições, em dois polos que eu trabalho com a visão do Lenin de elo fraco da cadeia. Primeiro, uma coisa que a Argentina tem que a gente nunca pensou em fazer, é para a gente pensar coletivamente, não vou dar uma resposta nem receita de bolo, a gente pensar em como é que a gente trabalha com os desempregados. A Argentina tem um movimento dos piqueteiros, e a gente não tem nada sequer parecido com isso,
e a gente tem 6 centrais sindicais e 2 intersindicais de trabalhadores de serviço público, e o nosso movimento sindical é essa tragédia. A gente vai ter que tentar fazer da nossa cabeça. E a outra é a geração entre a juventude dos chamados nem-nem, as pessoas que nem trabalham e nem estudam. Isso é um ovo de Colombo? Claro que não é. Porque se fosse fácil, todo mundo já estava fazendo. Não é fácil. Eu estou convidando vocês a gente pensar como é que a gente pode botar a massa cinzenta para pensar, e como é que a gente pode pegar esses elos fracos da cadeia para. E aqui não é uma apologia de terceiro setor, a gente não vai resolver a vida de quem quer que seja com isso, mas a gente tentar chamar as pessoas para a nossa proposta dentro dessa concreticidade aí que a gente está vivendo. Um mundo de uma minoria, né, que eu considero, né, desde a contra-revolução neoliberal dos anos 80 até agora, essa sociedade dual que a gente vive de uma minoria de especuladores e uma maioria de precarizados que não está conseguindo nem ter relação com o mundo do trabalho, né? Essa é a minha primeira proposta para a gente dar um chute inicial aí em como é que a gente reflete sobre isso, né? Como é que a gente organiza setores que estão sendo deixados à própria sorte. Sendo que a gente tem que analisar também que o índice, por exemplo, de suicídios entre jovens no Brasil está crescendo absurdamente. Então, é uma maneira da gente, se a gente consegue implementar um trabalho desses minimamente, a gente ganha um militante para o resto da vida. Tá certo? É isso, dá um parabéns de novo ao Daniel, ao Lucas pelo brilhante texto dele, também ao companheiro Bernardo, que escreveu um texto muito importante sobre a nossa presença nas redes sociais. A extrema-direita está no 6G e a gente está meio na idade da pedra. O texto do Bernardo Brandão é muito bom. Convocar vocês a todo mundo tentar acessar o Tribuna Trabalhista para a gente ler os textos que estão lá. São textos muito bons, tem lá, entendeu? E é isso, essa é a minha intervenção, e parabenizar a todos pelo curso aí. Eu vou responder imediatamente a questão do Mário, até porque ela tem alguns pontos importantes e, inclusive, Mário, eu queria parabenizar pela sua análise. Eu acho que tem um diagnóstico aí que eu concordo totalmente. E comentar sobre essa questão dos jovens nem, ou, na verdade, jovens sem, porque também tem uma própria disputa ideológica, né, no termo. Eles, na verdade, não são nem emprego e nem sem emprego e nem sem trabalho. São sem emprego e sem trabalho. Não é nem, é sem. É uma questão estrutural, né? O Brasil é o segundo país do mundo que tem mais desemprego entre os jovens. Na verdade, o contingente populacional brasileiro que está desempregado, os jovens são também parte fundamental. Eu tenho um pequeno artigo sobre isso na revista Embaúba, no qual, a partir de uma pesquisa que eu fiz comparando o Brasil com a África do Sul, eu argumento que, na verdade, a gente teria uma resolução importante para o problema econômico do Brasil se a gente conseguisse ter um projeto educacional, como, por exemplo, do CIEP. Olha que ironia. Pesquisando, você percebe na hora a necessidade de um projeto como o CIEP, que seja atrelado à quarta revolução industrial e a uma perspectiva de conseguir gerar emprego para toda essa galera que nem estuda e nem trabalha. Por um outro lado, essa galera está muito desmobilizada e desorganizada. E por isso talvez o trabalhismo seja tão importante. Na sua história, o trabalhismo brasileiro se pauta e se caracteriza por organizar setores desorganizados da classe trabalhadora brasileira. Então, o trabalhismo brasileiro ele não ficava disputando a aristocracia sindical, ele não ficava disputando uma aristocracia do movimento estudantil, porque existia um pequeno sindicato já naquela época, existia também um proto-movimento estudantil. O movimento trabalhista, ele, no seu começo, ele se dedicou a organizar essas maiorias desorganizadas. Então, por isso, a partir da Revolução de 30, a gente vai ter um grande crescimento do sindicalismo,
o Estado vai ter um papel nisso, o trabalhismo vai ter um papel nisso, e a gente vai ter também um crescimento do movimento estudantil, que também tem um papel do Estado e tudo mais. Enfim, voltando para esse momento histórico. É um momento histórico em que a maior parte da classe trabalhadora não está sindicalizada e a maior parte dos jovens não estão nem na universidade, nem no movimento estudantil. Então, eu traria essa reflexão para um outro ponto. Como é que a gente vai dialogar com esse jovem, com a maioria dos jovens que está fora do movimento estudantil, porque está fora da universidade, está fora dessa estrutura educacional, com uma lógica de movimento estudantil partidário universitário? Será que os jovens que estão excluídos desse processo vão dar atenção ao movimento estudantil que tem uma característica universitária? Acho que não, entende? Como é que será que os trabalhadores que estão excluídos dessa lógica de emprego formal desde a Contra-Reforma de 2016 e todos os processos negativos, né, que iniciaram-se com o Ponte para o Futuro, como é que eles vão se relacionar com uma espécie de aristocracia sindical que existe aí, entende? Então, nesse processo histórico, eu acho que nós, trabalhistas, a gente tem que pensar em como é que a gente pode se colocar como representante de uma agenda que vai defender, por exemplo, o direito dos entregadores de aplicativo. A formulação, entendeu, de uma agenda prática de como é que a gente pode colocar um projeto público que vai defender essa galera e não vai aviltá-los, como foi feito anteriormente. Está sendo proposto aí agora é algo que vai atrapalhar os entregadores, os trabalhadores de aplicativo. E a gente poderia assumir uma espécie de uma hegemonia de uma proposição para essas categorias que são não sindicalizadas, em grande parte, entendeu? São novas formas de organização dos trabalhadores, por conta até, né, dessas novas formas de obtenção e extração da mais-valia. E eu acho que não tem resposta fácil, Mário. Por exemplo, a gente tem... Eu, por exemplo, trabalhei na Prefeitura de Niterói como idealizador de políticas públicas para a educação em tempo integral e também como idealizador de um processo de adequação da economia niteroense à quarta revolução industrial. Durante alguns anos eu tive essa função. É realmente algo dificílimo de ser feito, de uma perspectiva municipal, estadual, e tudo isso tem que ser pensado de uma perspectiva realmente nacional, e a gente vai precisar mesmo ter uma virada nas condições aí. E todos nós temos que pensar. Ter uma teoria revolucionária nesse momento tem a ver um pouco com isso também. Como é que a gente consegue... Meus irmãos e irmãs, olha a história da nossa tradição política e ideológica. A gente teve tantos representantes históricos que viram uma agenda ali sendo construída e falaram, porra, vou representar essa agenda. Está faltando isso nesse período histórico, a gente fazer isso. Eu acho que eu só consigo responder seus questionamentos mais ou menos assim, Mário. Mas é muito importante ter percebido a centralidade da questão do desemprego, porque o Brasil, ele mente, o seu número de desempregados, a gente considera estatisticamente pessoas que desistiram de conseguir emprego como fora da estatística, que é um grupo que, é muito desempregado, é tão desempregado que desistiu de procurar emprego. E a gente considera fora da estatística. E, além disso, tem algumas pessoas que trabalham de bico e a gente hoje tem considerado como empregado, o que é equivocado. Para todo mundo que é trabalhista, né, é um equívoco. E se a gente conseguisse empregar toda essa galera, se a gente tivesse pleno emprego, a gente teria um projeto de divisão de renda e a gente também teria uma melhoria na demanda agregada e no próprio crescimento econômico do Brasil como um todo. E eu destaco que eu concordo com a interpretação que o Mário vai fazer sobre o ciclo desenvolvimentista no Brasil, no sentido em que o projeto do Getúlio era nacional desenvolvimentista, o projeto do Jango era nacional desenvolvimentista, mas outros projetos no meio desse processo eram apenas projetos de desenvolvimento do subdesenvolvimento brasileiro e do quanto ele estava atrelado ao próprio desenvolvimento do capitalismo nos países centrais. Como eles iam exportar os capitais deles, de forma que eles, por exemplo, explorassem a nossa mão de obra. Não por acaso o Brasil tem um caralhão de montadora, perdão o termo, montadora de veículos, de automóvel e tal. Grande parte dessa tecnologia não fica com a gente. Na verdade, a gente entra nesse acordo, nessa repartição da divisão internacional do trabalho, com a exploração da mão de obra e dos recursos naturais, porque não se engane, as montadoras estão aqui muitas vezes porque é mais fácil pegar o recurso natural e explorar aqui mesmo, para ter uma cadeia que vai distribuir esses veículos, digamos, automóveis, toda a América Latina. Enfim, eu encerro essa minha participação, mais do que respondendo, trazendo uma reflexão. O Mário tem toda a razão. E como é que a gente vai conseguir, dentro daquelas categorias que eu tratei ali, sobre propaganda, mídia, como é que a gente vai conseguir entrar em contato com esse trabalhador e com esse jovem desorganizado? Porque os movimentos partidários de esquerda têm um vício.
Do tipo, a gente precisa falar com a base, aí vão falar com o jovem universitário, que representa o quê? 10% da população? 10% dos jovens. Vão falar com uma espécie de uma maioria, a minoria, né, dos trabalhadores que estão sindicalizados, que representam quantos por cento da classe trabalhadora? Muito pouco. E aí depois a gente reclama, mas a gente não consegue dialogar com a sociedade. Claro, a gente está usando uma estratégia incorreta, viciada. É um atalho que prejudica a nossa construção de longo prazo. Enquanto formulador de políticas, né, de educação de tempo integral e tudo mais, eu penso que a gente deveria unir projetos sociais, por exemplo, pré-vestibular comunitário, projetos que ensinem alguma coisa, como xadrez, ou projetos de lazer, que assim você consegue entrar em contato com a população e promover ou prover alguma necessidade. Gente, quando a gente fala de necessidade, tem as necessidades mais básicas, materiais, tipo, porra, alimentação, entendeu? Sopão comunitário, cozinha solidária, mas também tem necessidades da alma. O ser humano é uma criatura sociável, ele precisa ter conversa ali com a galera. Ele precisa, às vezes, entendeu? Ter um lazer, ter um esporte. Nosso Estado brasileiro, infelizmente, ele não promove isso. Pelo contrário, a lógica neoliberal é que o Estado ele vai ficando cada vez mais murcho, com menos competências, e o setor da repressão fica forte pra caceta, vai reprimir a população, botar a população para trabalhar, mas o Estado não vai te dar mais lazer, saúde, educação. Então, eu acredito que a gente tem que entrar nessa falta, né, que o Estado ele não está suprindo essas carências, a gente tem que entrar nisso, promover isso, ao mesmo tempo que a gente vai ensinar a nossa visão de mundo e aprender com o povo. A gente também não pode entrar de cima para baixo se sentindo um jesuíta, se sentindo um liberal esclarecido europeu, chegando lá e dizendo, não, porque eu vou ensinar vocês que você vai ser escorraçado. Com certa razão, porque não é para fazer isso. Então, eu acho que eu respondi essa pergunta e a gente pode ir para a próxima. Daniel, tudo bem se a gente fizer uma pergunta, quer dizer, um bloco de perguntas, uns 4 ou 5? Respondeu o Mário porque era... Não, sim, eu entendo. Mas podemos fazer umas 5, então? Beleza. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler o chat aqui, que são poucas, depois eu vou abrir para o próximo que vai falar, tá? Primeiro, o João Luiz Marinheiro perguntou se a base filosófica que se organiza a leitura da realidade da PR é marxista-leninista, é o materialismo dialético. Essa é uma pergunta. Deixa eu ir para a próxima do chat. Peraí um segundo. Aqui. Santiago, para organizar trabalhadores que operam de forma isolada e não possuem locais de trabalho fixos, os locais de moradia e as redes sociais seriam um novo espaço de atuação de trabalho de base? Essa pergunta do Santiago, também do chat. Tá, vou abrir agora para o Donário. Por favor, Donário, depois vamos abrir ainda para o próximo para fazer mais uma pergunta. Boa noite, tudo bom, Lucas? Muito bom o trabalho de vocês. O do Daniel também se colocou. Ele quase saiu a boca do coração dele para fora. Temos assim, eu adorei muito tudo isso, esse aprendizado, mas tem que ter um entendimento único, muito filosófico, muita teoria, para a gente colocar ali para os nossos novos líderes, para o pessoal que quer abranger junto à PR, tem que ser mais humanista. E nós vamos ter que, nós todos, ali também tem o Fabrício, que também luta muito, vários aqui que eu vejo que querem ter uma concepção forte no trabalhismo, mas nós estamos também procurando a justiça social. Tendo a justiça social, a gente entra em qualquer local, em qualquer bairro, qualquer favela, o que for, sabendo achar a concepção do passado. Como nós estamos no século XXI, tudo está sendo colocado em marketing digital. Nós vamos ter que saber fazer muito esse trabalho, e nós todos, principalmente a PR, o BAR, estou cada vez amando mais, porque ajuda também muito os núcleos de base, nós poder formatar e fortalecer esse trabalho do trabalhismo. Eu tenho muito conhecimento sobre filosofia, estudo, eu vim do berço, o PDT nasceu em mim, e a história, que nem o professor Nildo colocou ali, achei muito interessante na época de 32, porque eu busquei um entendimento que eu ainda não tinha, e fiquei muito admirado com aquele professor. E nós todos estamos lutando aqui, a gente não somos radicais, a gente somos revolucionários, e vem do coração a revolução.
E aqui em nós, a gente busca todos aqueles que vão somar por nós. A gente, mesmo se não for gestores públicos, não formos representante dentro do Estado, do município ou até na União, a gente vai ter que sempre estar lutando. E sabendo organizar essa luta, organizar esse povo, que nem ele contou com aquela história do senhor lá do Rio de Janeiro, que eu não me lembro o nome, nós vamos só fortalecer. E não vai poder ser de cima para baixo, vai ter que ser de baixo para cima. E claro, tem muitas coisas que acontecem que é difícil ultrapassar. Então a gente tem que estar todo mundo unido para poder ajudar todos os municípios e estados para poder fortalecer esse trabalho muito bem feito aí pelo João Cirilo também. Eu já tenho muita admiração por ele. E por ti também, Lucas. E, claro, vou falar o que do meu doutor Manuel Dias. Se ele não abrisse esse espaço, eu acho que nós ia cada vez perder mais força dentro do PDT. Muito obrigado. E eu estou à disposição e vou querer, claro, deixa eu fazer esse trabalho, que agora é político local mesmo. Depois nós vamos procurar para fazer as palestras, para poder passar para todos que a gente puder alcançar. E eu estou junto e estou à disposição também. E, ó, é de coração. E que sabe quem ia ficar grato com isso? E eu posso falar? Seria uma pessoa que tentou me manter no PDT, mas não conseguiu. Foi o Leonel de Moura Brizola. Então, que nem o Manuel Dias diz, nesse momento, nosso grande líder, doutor Brizola, está feliz com o trabalho de vocês. Eu também estou junto. Nunca deixei minha bandeira e nunca deixei o socialismo em vão. E nunca vou deixar. Então ele está mais feliz lá em cima. Lá. Isso eu vou ter o prazer de falar para o doutor Manuel Dias ainda. Obrigado a todos e vamos seguir esse trabalho junto aí. E meus parabéns à PR e ao Daniel também. Forte abraço. Queria começar as respostas agradecendo ao Donário e ratificando. A gente tem um senso de responsabilidade histórica grande, mas eu acredito que a gente vai conseguir cumprir todas as nossas tarefas. Talvez eu seja um pessimista muito otimista, porque a situação toda, né, leva a gente a um pessimismo, mas a gente, quando a gente anda pelo Brasil, eu tive a felicidade recentemente de participar do 6º Congresso Nacional do PDT, e também estive em São Paulo dando uma formação política, a gente encontra muitas pessoas engajadas com essa construção, e a gente tem certeza, é isso que dá esperança para a gente, pelo menos para que a gente tenha, né, uma certa certeza de que a gente vai conseguir promover, sim, transformação social. A gente tem pessoas que estão entregando muita coisa de suas vidas, se sacrificando, de certa forma, pessoalmente, para que isso seja possível. Quanto à primeira pergunta que foi feita, a PR tem uma interpretação, sim, a partir do materialismo histórico dialético, e leva muito em consideração os ensinamentos não somente de Lenin, mas também de Mao Zedong. A questão é que a gente tem uma interpretação da história do Brasil, da luta de classe no Brasil, do desenvolvimento do capitalismo no Brasil, né, utilizando esse método do materialismo histórico dialético, a partir de todos esses pontos de vista, tanto da interpretação e das contribuições do Lenin, né, na questão revolucionária, principalmente, na questão do Estado, na questão do imperialismo, e os ensinamentos do Mao Zedong sobre luta popular, sobre guerra popular, e, mais especial também, sobre a luta de classes dentro do partido, entre a base e a burocracia. A gente não é fetichista estrangeiro, a gente não se propõe apenas a estudar a história da Europa Ocidental, a história das revoluções fora do Brasil apenas. A gente também tenta entender, né, os grandes pensadores, né, dessa corrente aqui no Brasil ao longo da história. Então a gente interpreta o Nelson Werneck Sodré, Teotônio dos Santos, a Vânia Bambirra, a gente interpreta o Muniz Bandeira, enfim, muitos outros teóricos. E a segunda pergunta era sobre, né, essas novas formas, possibilidades de a gente estar se organizando. Eu acho que é muito importante a gente usar a internet. A internet facilita, por exemplo, a gente fazer reunião, mas a gente também não pode ter um ponto de vista idealista sobre a ferramenta. A ferramenta ela é cooptada por Big Tech, ela é cooptada, o algoritmo é controlado por uma série de coisas. Obviamente é importante, sim, a gente usar rede de mídia e tal, mas a gente não pode ter uma ilusão, entendeu, de que a gente vai ser facilitado usando esses espaços. Então a gente não pode trocar a militância real, geográfica, material, os encontros que a gente tem que ter regionalmente, municipalmente, nacionalmente, pela questão digital. Acredito que eles têm que trabalhar em conjunto e acredito que existem espaços para se fazer coisas específicas. Nesse momento, a gente está dando uma aula de caráter nacional, entendeu? E
se ela fosse feita presencialmente, não tivesse sendo transmitida online, talvez a gente fosse mais enfático em algumas coisas, entendeu? Talvez a gente fosse mais radical em outras. Então tem diferenças, tem coisas que a gente não pode falar realmente muito no ambiente digital, porque vão cortar ali o que a gente está falando e vão usar depois. Então tem muitas coisas que a gente tem que refletir, tem que pensar, mas sim, é importante a gente ter as questões dos locais de moradia em mente e da utilização do ambiente digital, mas não substituir a praça, minha gente. Porque na história do Brasil, metade das praças ou são de gente que era contra a gente ou de gente que era nosso. Também tem um papel geográfico material da construção histórica do povo brasileiro na rua. Em alguns lugares não tem, né? A Avenida Presidente Getúlio Vargas. Né? Mas a gente pode abrir para mais perguntas, eu acho. Acho que eu encerrei essa série aqui. Boa, vamos ver sim. Agora os que estão de mão levantada. Primeiro o Luiz, depois vai ter mais ele. Mas Luiz, por favor. É o Luiz Sojo? Sim. Bom, boa noite a todos e a todos, camaradas. Meu nome é Luiz Rogério, eu sou vice-presidente estadual da APR em São Paulo e parabenizo aí o Lucas aí pela organização do evento e especialmente hoje ao nosso palestrante, nosso amigo, o Daniel. Bom, eu vou dialogar com os camaradas a respeito de uma questão que na linha do tempo, ela é como se fosse ontem, né? E o que eu quero dizer com isso? Aqui em São Paulo, eu era liderança, sou um dos fundadores do movimento Passe Livre a nível nacional, né? E aí eu começo a minha fala com a seguinte frase, né? Nós perdemos 10 anos que não voltam mais. Por que eu começo com essa frase? Porque há exatos 10 anos, a esquerda brasileira ela perdeu uma oportunidade de ouro, né? Que foi apropriar de um momento histórico, que ele é cíclico no processo de lutas de classes, né? Que é o momento de descontentamento das massas com o governo ou com uma demanda prioritária que faça com que as pessoas vão para as ruas e que esse momento para a esquerda brasileira ela foi um momento crucial no qual nós perdemos o bonde da história. Esse foi um momento que não sei se os companheiros aqui se participaram, como que estava 10 anos atrás, mas que era um momento, se existisse uma organização a nível nacional da esquerda, um projeto político organizado, aquele era o momento de tensionar as massas por uma ruptura com o atual sistema que aí está. E nós perdemos esse bonde. Primeiro, eu vou destacar 4 pontos. Né? Primeiro, que é a falta da unidade e de liderança. Como que é clássico na esquerda brasileira, né? A gente tem essa dificuldade de construir um projeto nacional comum. Né? A gente se perde muito nos nossos personalismos, nos nossos pequenos projetos de poder, e um exemplo disso foi justamente uma eleição onde nós perdemos aí para a direita, onde, por uma questão umbiguista do próprio PT, que sabia que não poderia vencer Bolsonaro naquele momento, e que, quer queira, quer não, o melhor quadro naquele momento era apoiar o Ciro, né? Mas por uma questão umbiguista, por uma questão personalista, deixou-se, né, que subisse para a tragédia brasileira a direita que veio aí. Então, nós temos essa dificuldade de unidade da esquerda brasileira e de uma liderança que consiga unificar todos os partidos, sejam eles um pouco mais de centro-esquerda, outros mais de extrema-esquerda, num projeto nacional unificado. Né? Um segundo ponto que eu destaco aí é justamente essa questão, o momento de ruptura era aquele, mas qual que era o projeto nacional? Existe uma teoria, como diz o Daniel, existe um projeto político, ou um projeto político de desenvolvimento, né, se assim podemos falar, que projetasse para o futuro essa possibilidade de transição de um sistema capitalista que está
em fase aí de degradação mundial para um processo de socialismo, para eventualmente, né, desembocar aí num comunismo? Existe um projeto unificado? Não existe. Não existe nem agora, nem a curto prazo, nem a médio prazo e nem a longo prazo. E outro fato importante naquele momento, nós tivemos muito dos setores da esquerda, a questão do oportunismo, né? As pessoas querendo tirar vantagem daquele momento para fins eleitoreiros, para fins de crescimento, de novas lideranças, e muitas daquelas lideranças que atuaram comigo naquele momento, uns viraram vereadores, outros desistiram de vez. Então, nós perdemos um momento na história da humanidade, na história da Revolução. Talvez a gente não saiba mais quando que nós teremos essa oportunidade novamente de radicalizar um momento histórico que era oportuno, né, para a esquerda brasileira, e nós deixamos esse bonde passar. E qual que é o nosso papel hoje, enquanto ação popular revolucionária? É justamente esse, né? É preparar o terreno para que, no momento que a gente possa novamente construir, ou seja, muitos não gostam de usar esse termo, né, mas eu utilizo, de ser a vanguarda, né, de mostrar o caminho para a radicalização, para a ruptura de um momento social, um novo projeto político. Esse é o nosso papel dentro do PDT. E aí nós temos 3 desafios. Primeiro, é esse que nós estamos aqui, que é a teoria. É discutir para onde queremos ir, né? Qual que é o socialismo que nós almejamos, né? Como vai se estruturar a nova organização social no século XXI? Porque as experiências do socialismo e do comunismo do passado, elas serviram para aquele momento histórico, né? Mas para o século XXI, nós precisamos criar um novo projeto político, né? Uma nova teoria de organização da sociedade. Então, partindo da teoria, nós temos um segundo momento que é importante, que é por isso que vocês estão aqui e conseguiram chegar até aqui, que é o momento da propaganda, né? Você primeiro tem as ideias, e a partir das ideias você tem o ato propagandista, o ato de você vender as ideias para atrair mais dirigentes, mais militantes, para fortalecer a nossa base. E depois essas 2 premissas, nós temos mais uma, que é fundamental, que é a ação. Ação. É somente a ação que ela é capaz de mudar a realidade. A gente pode ficar aqui, como a academia fica, né? Eu conheço vários acadêmicos de esquerda que ficam se masturbando mentalmente sobre revolução, né? Mas nunca foram num chão de fábrica, não conhecem a realidade da favela. Então, meus amigos e minhas amigas, o nosso papel hoje, enquanto APR dentro do PDT, é preparar o caminho, né, para que outros venham até nós e a gente poder subsidiar e formar os outros quadros que estão no PDT hoje, que hoje o PDT ele é uma mistura do centro-direita, e agora nós estamos voltando e resgatando o trabalhismo histórico, né, que nunca o PDT pudesse ter largado, né? Mas quando a gente permite que outras lideranças com outros interesses, até personalistas, tomem o poder, a gente perde um pouco da nossa essência. E o nosso papel também, dentro do partido, eles passa por esse, disputar o poder, disputar as instâncias de poder, as municipais, as estaduais e as nacionais, porque é a partir daí que a gente pode influenciar o partido para que seja conduzido para um caminho que a gente realmente quer, para um partido revolucionário. Então, finalizando aqui, eu acho que o nosso papel é esse, né? É trabalhar esses 3 quesitos, teoria, propaganda e ação. Para a partir daí a gente poder influenciar de fato na política brasileira e não perder, né? Quando novamente a história nos proporcionar e vai saber quando, né? Esse timing político para conduzir as massas para um processo de transformação radical da sociedade, rompendo com essa lógica que aí está. Só gostaria de fazer essa contribuição. Peço desculpas por alongar. Muito obrigado.
Eu sei que a gente está fazendo por bloco, mas foi uma pergunta muito específica e eu queria já elaborar para eu não perder. Às vezes eu funciono meio que por insights, né? E se eu perder, aí já viu, me esqueço. Em 2013 eu estava lá protestando, estava na rua, participei ali do processo, né, da quase queima da Alerj e coisas assim, aqui no Rio de Janeiro, a Batalha da Alerj, como ficou conhecida. Muitos camaradas meus terminaram, infelizmente, no processo dos 23, sendo presos. Outros camaradas não passaram por isso, mas também enfrentaram perseguição, né, acabaram sendo detidos em algum momento. E a minha interpretação sobre 2013 é curiosa, cara, porque eu acho que ali tinha, sim, um processo real de crítica às limitações do neoliberalismo progressista, mas como a esquerda liberal estava no poder, ela nunca que ela ia se aproveitar disso para ela fazer nada, entendeu? Então ela tentou reprimir isso de um ponto de vista meio tacanho, dizendo que era tudo só guerra híbrida. E isso facilitou para a contra-revolução tomar a hegemonia daquela crítica, daquela pulsão das críticas ao neoliberalismo. E a gente meio que ficou com uma confusão teórica dentro da esquerda sobre isso. Porque até hoje tem segmentos da esquerda que vão usar esse conceito nebuloso de guerra híbrida, sem muito rigor teórico para explicar o processo, acaba que fica uma briga, que eu até sacaneio, eu brinco um pouco com isso no livro que a gente escreveu, que é a briga entre demofóbicos, que são aqueles que têm medo de qualquer mobilização de massa, porque têm medo de perder o poder, mas os demófilos também, que é uma galera que qualquer mobilização de massa acha que é boa. O pessoal do PSTU, por exemplo, qualquer mobilização de massa de extrema-direita no mundo vai achar legal, porque eles são demófilos, entendeu? Eles, por si próprios, acham maneiro o movimento de massa, e é isso. Então ficou uma batalha um pouco desse conceito, entendeu? E tudo bem, tem pouco tempo desde os ocorridos e tem aquela frase do Hegel, né, que é a ave de Minerva, ela só alça voo, né, no crepúsculo, e passou muito pouco tempo para a gente conseguir analisar ainda esse processo histórico, mas eu acho que tinha uma esquerda ali que tinha, assim, intenções reais de causar transformação social, uma crítica real ao sistema, mas é aquilo que a gente estava comentando. Ela não era organizada, entendeu? Ela também já vinha com vários vícios da forma de organização de uma esquerda liberal cosmopolita. E ela não tinha tomado consciência de si enquanto agente histórico da transformação. Então foi muito fácil desestruturar aquilo ali tudo. Aí eu vou passar para uma outra reflexão. Quando acontece sempre um movimento de massas e tem uma transformação e tal em outro país, vai ter uma galera que vai olhar com um ponto de vista essencialmente da geopolítica, das relações internacionais. Então eles vão olhar e vão falar: isso aí é apenas um fruto de um acontecimento tal da relação internacional. E nada no mundo funciona assim, gente. Porra, pelo amor de Deus, o mundo é muito mais difícil que isso. Qualquer acontecimento que está acontecendo em um país, mesmo que tenha uma influência internacional, tem uma influência também da luta de classes interna. Nenhum agente internacional vai conseguir fazer uma população ficar muito puta com o governo X ou Y se não tiver uma contradição real ali que eles possam se aproveitar ou se apropriar. Então, isso é um negócio óbvio. Não pode ser ingênuo de ignorar isso. Eu acredito que teve uma janela, sim, de oportunidade. A gente não era maduro bastante para aproveitar essa oportunidade. A gente caiu no erro. A gente não organizou a classe. Inclusive, o perfil dos militantes daquela época era um perfil de jovens, muito jovens. Muitos deles, hoje em dia, inclusive, estão se organizando em partidos e naquela época eles odiavam o partido. Eles tinham um dogma, você vai lembrar muito bem, que era sem partido, um negócio que às vezes, porra, passava uma velhinha com a bandeira do PT, tá ligado? E o pessoal ficava: o que você tá fazendo aqui, senhora idosa? E, tipo, não é assim também. Enfim, a outra parte da sua ponderação, você vai falar sobre algo que eu concordo. Eu acho que, enquanto movimento revolucionário, movimento de massas, a gente não pode se furtar a pensar e ler os teóricos da arte da guerra. Eu, originalmente, sou um comentador de Sun Tzu e de Maquiavel. Então, do ponto de vista do Sun Tzu, ele vai te dizer que o guerreiro mitológico genuíno, ele é brabo, ele é bom, porque ele se coloca numa posição na qual ele não pode ser derrotado. E ele se fortalece enquanto espera que o oponente dele cometa um equívoco. Você não vai ganhar nunca só com base nas suas qualidades. Você ganha se conhecendo, conhecendo o outro, esperando ele cometer um erro e se aproveita. Dentro dessa lógica, a gente tem que estar organizado, fazer o nosso, fazer mobilização de base, ter um movimento de massas, constituir poder real. O movimento de massas é poder real, gente. É um contingente populacional de fácil mobilização que está ali para defender a nossa visão de mundo. Primeiro a gente constitui isso. Depois a gente espera um momento propício que o nosso inimigo cometa um grave erro e a gente se aproveita. Não tem nenhum mistério nisso, isso é conhecido há milênios.
tem que colocar em prática, como o companheiro falou no final, e aí eu concordo com a sua intervenção totalmente. Bom, vamos abrir agora a palavra para o Fabrício, que está com a mão levantada. Fabrício, por favor. Eu queria só pedir para a gente ser breve e para a gente, acho que, encerrar depois do Fabrício, se não tiver mais ninguém, porque a Não, gente ninguém. daqui a 9 horas e a gente tem que fazer outras coisas, infelizmente. Mas manda ver, Fabrício. Inclusive, pô, parabéns pela participação em todas as aulas do curso até aqui, viu? Valeu, valeu. Boa noite, gente. Infelizmente, inclusive, a sua aula eu não consegui assistir inteira. Depois eu vou assistir no YouTube. Tava numa reunião do meu. Tava numa reunião do meu sindicato. Aí consegui pegar só o final e só fazer alguns comentários, algumas contribuições para contribuir com a reflexão da APR, né? Do ponto de vista, né, do materialismo histórico, dialético, acho que foi o Daniel mesmo, né, e pontuou e alguém questionou, né, como e os trabalhadores, né, dessas novas formas de trabalho, né, da uberização, da quarteirização, né, como é que essa galera aí vai se organizar, né? Eu também sou comentador do Maquiavel, viu, Daniel? Depois a gente troca umas figurinhas. Mas eu também estudo mais o Marx mesmo. O Marx, o que ele fez, né? Ele foi ver como é que os trabalhadores se organizavam. O que eles faziam, né? Ele não inventou uma forma para eles se organizarem. E nem ele pegou uma receita pronta de algum lugar e tentou oferecer para... né? Não. Um exemplo, os motoboys. Como eles se organizam? Né? O que eles já fizeram e que foi muito foda e que deu muito resultado. Então, ir atrás disso, aprofundar, estudar essas formas de organização que já existem. Né? O materialismo, ele não inventa. Né? Ele vai entender o processo real, o movimento real. Né? E, evidentemente, vai contribuir para aprofundar, para radicalizar, para se expandir. Mas não se trata de inventar a roda. Os motoboys, eles têm formas bastante radicais de mobilização, de luta. Trata-se de ir atrás e estudar o que eles fizeram de muito foda, né? A gente tem, inclusive, entre a gente alguns, né? O Luiz que tá aí, né? O Luiz falou que foi do passe livre, né? Pô, o que de muito foda o passe livre fez, né? E como a gente aprofunda, radicaliza e expande isso, né? Eu acredito, eu penso que seja nessa linha. E aí, só para entrar numa segunda questão, aí entra a questão do Lenin, né? Adoro Lenin, sou super fã dele, quero um autógrafo dele. Só que, assim, o que o Lenin fez de muito foda foi analisar a situação concreta e entender qual era o caminho melhor para seguir. O centralismo democrático fazia sentido para a realidade que o Lenin estava vivendo. Fazia sentido num momento em que não se podia fazer organização política abertamente, tinha que ser proibido, tinha que ser de forma secreta, de forma sigilosa. Então, assim, eu adoro ele, mas a gente não pode achar que a receita que ele criou e que deu muito certo, deu certo não pela receita, mas pela análise e pela conclusão. Não foi pelo objeto criado, foi pelo processo de criação. Sabe assim? Então, assim, são algumas contribuições
E, assim, só uma última, o Daniel falou, e assim, eu discordo um pouco e tenho um pouco de preguiça de certas coisas. Eu tenho uma piada com a minha esposa e a gente fala assim, é bonitinho, mas é pós-moderno. Veja, na universidade tem muita coisa boa, gente. Os movimentos das universidades, eles são importantes. A gente não pode achar que a gente é, na periferia, nas favelas, a direita tem muito voto, sabe? Assim, não é porque é da favela que é fantástico, não. Sabe? A gente tem que tomar cuidado com certas coisas. Esse dia eu vi um vídeo do Jones falando de como o Nordeste sempre foi muito conservador, muito reacionário, sabe? Assim, eu saí do PSOL. O PSOL teve 3 fases. A melhor fase do PSOL foi quando eles conseguiram organizar a intelectualidade da universidade, sim. Foi muito bom, foi muito foda. O pessoal cresceu e realmente conseguiu ter uma massa cinzenta, crítica, e realmente formou muita gente boa. Tá aí a Sâmia, tá aí a Fernanda Melchione e vários outros, sabe? Então, assim, e inclusive nesse momento em que o governo federal está atacando a educação, eu acho que é momento da gente avançar nas universidades. Eu acho o inverso, eu acho que é momento da gente avançar nas universidades, trazer os estudantes, docentes, tem muito docente de saco cheio desse governo, não só do governo, como das gestões de reitores petistas que fazem gestões horríveis. E a gente tem que ir atrás dessa gente, entendeu? Eu acho o inverso, tá? São só algumas contribuições. Precisa nem responder, viu, Daniel? Não é para você, é para a gente poder refletir enquanto APR, tá? Um abraço Eu para você. as ponderações e, de antemão, concordo com a maioria do que foi dito no começo, só para esclarecer. Gente, não é que eu acredite que a gente deva abdicar de disputar o movimento estudantil inteiramente, não, ou que todo intelectual é um grande safado só porque ele está na academia. O Francisco Quartinho de Moraes, ele não me deixa mentir, ele veio dar aula aqui, eu acho que ele é maravilhoso, super importante, ele é um acadêmico. O Nildorix também. De certa forma, muitos de nós que estamos tomando a iniciativa de fazer isso, vivemos um pouco nesse caldo de cultura. Agora, embora a gente deva sim disputar o movimento estudantil, sobretudo como o Fabrício destacou, inclusive eu tenho até um artigo sobre isso, sobre os limites do neoliberalismo progressista na educação, sobre como o setor da educação inteiramente vai ser afetado e atacado, desde a criação do título Educa Mais, inclusive no ano passado. O que eu quis dizer ali é só que tem muito mais jovem fora da universidade do que na universidade. Se a gente quiser realmente atingir e alcançar uma massa grande, um número grande de pessoas, em algum momento a gente vai ter que se refletir sobre essa questão. Não adianta só falar para a universidade. Óbvio que não é para a gente abdicar de fazer isso, mas só fazer isso é um equívoco. Inclusive, você citou o próprio exemplo do pessoal, e o pessoal tem alguns méritos. Tá? A gente não pode, só porque eles são de esquerda liberal, olhar de um ponto de vista assim, entendeu? Equivocado e achar que não tem mérito nenhum. Tem trabalho de base ali, trabalho social. Trabalho social e trabalho de base, inclusive em periferias, que é algo que eu acho que a gente devia retomar e a gente faz menos. Inclusive, até para um puxão de orelha para a gente, entendeu? Tem uma galera deles entrando em comunidade fazendo pré-vestibular social a rodo. Isso é uma forma interessante de entrar em contato com essa maioria desassistida e levar, inclusive, essa galera para dentro do sistema educacional. Então, só para fazer esse reparo, mas no geral, concordo com tudo que você falou, Fabrício. Tamo junto. Ah, sim, e sempre bom, para esclarecer. Meus irmãos e irmãs, universidade é aparato de reprodução, porra, ideológico da classe dominante. Mas nem 1 milhão de anos é fácil para ter alguma reflexão minimamente boa, entendeu? Do ponto de vista da libertação nacional ali dentro, é muito raro. Nildo Dorix e Francisco Quartinho de Moraes são exceções que confirmam a regra. A maior parte dos pensadores que estão ali dentro são pró-sistema. No máximo, eles querem fazer uma versão menos escrota do sistema, mas eles estão imbuídos dentro dessa lógica. Para a gente não esquecer também que o ambiente partidário, o ambiente da formação do teórico, do acadêmico orgânico, do partido interno, é importante para cacete por isso, porque só a gente tem essa responsabilidade com os nossos mortos.
Ninguém da USP vai defender isso, te garanto. Só para encerrar essa provocação. Pessoal, perfeito. Perfeito. Vamos finalizar aqui, né, Dani? Ou vamos abrir para mais perguntas? Gente, eu quero agradecer a todo mundo. Olha, aqui é difícil finalizar essa aula aqui, porque essa é a última aula. Mas eu quero agradecer a todo mundo, não por essa aula, mas pelo curso inteiro, tá? Foi muito bom, foi muito proveitoso, foi muito produtivo. Eu acho que vai ter resultados bons para a PR. Mesmo coisa que, o pessoal tá entrando agora, não. Doideira. Enfim, mas eu acho que vai ser muito bom, acho que vai tirar muito proveito daqui, foi melhor do que eu imaginei, sem nenhuma dúvida. Quero agradecer a todo mundo que ajudou, que assistiu, que se inscreveu. A gente teve 340 e pouquinhos inscritos, isso é muita coisa, né? Muito mais do que eu imaginei. Vamos tirar foto, Júlio, vamos tirar foto. Mas é isso aí, gente.